principal diferença entre buscar a excelência e a perfeição é a maneira como os erros ou as falhas são vistas. Como perfeccionistas, temos a tendência de generalizar demais os erros e as falhas. Bem-vindos ao Momento Psíquico. Meu nome é Maicon César e este é o lugar em que você encontra dicas e inspiração sobre saúde mental. E no vídeo de hoje irei falar sobre perfeccionismo, então venham comigo! O perfeccionismo pode ser confuso, ele afeta pessoas diferentes de maneiras diferentes. O que as pessoas têm em comum é que o perfeccionismo pode atrapalhar nossa vida ao máximo. É a busca de ser perfeito ou sem falhas. Isso significa que estabelecemos padrões impossivelmente altos para nós mesmos e às vezes para os outros, e acreditamos que devemos atingir nossas metas sem esforço e nunca cometer erros, ter falhas ou ser desagradáveis. Consideramos inaceitável qualquer coisa que não seja perfeita e nos sentimos angustiados quando as pessoas, ou nós mesmos e os outros não correspondem às nossas expectativas. Mas como nossos padrões são irrealistas e inatingíveis, mesmo com muito esforço, o perfeccionismo é uma proposta perdedora. No final das contas, ele nos faz sentir pior em vez de melhor. Padrões elevados são uma coisa boa, eles nos incentivam a buscar a excelência, resolver problemas, fazer um trabalho de qualidade, criar e inovar. Mas padrões elevados não são o mesmo que perfeccionismo ou padrões irrealisticamente elevados. Os perfeccionistas se esforçam para nunca cometer erros e são extremamente duros consigo mesmo quando os cometem. As pessoas geralmente confundem perfeccionismo com excelência. A busca da excelência é um esforço saudável para ser excepcional ou acima da média. Ela promove o crescimento e o aprimoramento pessoal, mas os perfeccionistas não esperam apenas a excelência. Eles têm padrões tão dolorosamente altos que qualquer coisa abaixo da perfeição é intolerável. Ao contrário da busca pela excelência, o perfeccionismo é uma expectativa estreita e intolerante de que nunca cometeremos erros ou teremos imperfeições. A busca pela excelência, por outro lado, permite imperfeições e erros, e é mais tolerante do que o perfeccionismo. A principal diferença entre buscar a excelência e a perfeição é a maneira como os erros ou as falhas são vistas. Como perfeccionistas, temos a tendência de generalizar demais os erros e as falhas. Pegamos um erro e o usamos para nos considerar completamente fracassados ou inferiores. Esse erro de pensamento mantém os perfeccionistas presos aos aspectos negativos e incapazes de ver os aspectos potencialmente positivos dos erros e das imperfeições, quando na realidade há muitos benefícios em aceitar nossas imperfeições e aprender com nossos erros. Quando esperamos a perfeição, inevitavelmente nos decepcionamos. Todos cometemos erros, não importa o quanto sejamos inteligentes ou trabalhamos duro. Em vez disso, devemos nos esforçar para alcançar a excelência. Podemos esperar 100% de nós mesmos e dos outros, mas é importante lembrar que 100% é a perfeição. E o melhor que podemos fazer neste momento, dadas as circunstâncias, daqui a 5 anos provavelmente poderei escrever um livro ainda melhor do que este, porque continuarei a aprender e desenvolver novas habilidades até lá. Por trás de nossa busca pela perfeição, é provável que haja um sentimento de inadequação e insegurança. De acordo com os pesquisadores de perfeccionismo Hirt e Mikkel, o foco central da maioria dos perfeccionistas é a necessidade de aperfeiçoar o eu e de corrigir ou ocultar aspectos de si mesmo que eles consideram imperfeitos. Eles descrevem esses esforços como uma tentativa de compensar excessivamente nossas imperfeições percebidas, o que nos impossibilita de desfrutar de nossos sucessos e realizações. O perfeccionismo é uma tentativa de provar que estamos seguros, adequados e no controle. Como perfeccionistas, baseamos nossa autoestima em nosso desempenho e realizações. Não somos particularmente resilientes no sentido de que não nos recuperamos facilmente de contratempos. Os erros ficam conosco, prejudicam nossa autoestima e nos faz sentir inúteis ou incompetentes. A única maneira de nos sentirmos valorizados ou dignos é alcançando, vencendo e sendo perfeitos. Isso significa que quando fazemos uma besteira ou não conseguimos atingir uma meta, vemos esses erros como monumentais.
Outras pessoas poderiam ignorar o atraso em um compromisso como se não fosse nada demais, mas os perfeccionistas veem isso como uma falha pessoal que prejudica sua autoestima. Da mesma forma, não ficamos satisfeitos com um segundo lugar. Para algumas pessoas, uma medalha de prata seria motivo de orgulho, mas para nós é um lembrete de que ainda não somos os melhores ou não estamos vivendo de acordo com o nosso potencial. Os perfeccionistas tendem a ser pessoas motivadas e de alto desempenho. Somos excelentes em estabelecer metas e frequentemente as atingimos, e é assim que medimos nosso valor como pessoas. Os perfeccionistas pensam que têm de trabalhar constantemente com mais afinco, contribuir, e somente quando não tiver críticas ou falhas é que serei importante e terei conquistado o direito de estar aqui. Isso exerce uma pressão intensa sobre nós, pois se pararmos de produzir e aperfeiçoar, nos sentiremos inúteis. Não há meio termo para os perfeccionistas. Os perfeccionistas também deixam que os outros determinem sua autoestima. Acreditamos que a autoestima deve ser conquistada e que só somos bem-sucedidos se os outros nos aprovarem e aprovarem nossas realizações. Dessa forma, permitimos que os outros determinem nossa autoestima. Quando nos aprofundamos na superfície de todos esses esforços para provar que somos merecedores, encontramos medo e ansiedade. Há uma profunda necessidade de ser apreciado, aceito e valorizado. Os perfeccionistas têm medo de decepcionar ou desagradar os outros e não querem revelar suas lutas, fraquezas e vulnerabilidades, por medo de serem julgados. Como perfeccionistas, tememos o fracasso porque vemos como catastrófico e permanente. Fazemos de tudo para evitar o fracasso porque não o definimos como um evento. Acreditamos que ele é a nossa identidade. O fracasso é a prova de que somos inadequados, e o perfeccionismo é uma necessidade constante e intensa de não sermos inadequados ou mesmo medianos. Os perfeccionistas tentam evitar o fracasso, as críticas e o constrangimento, mantendo-se fiéis às coisas que são bom. Evitamos o risco e o desconhecido em favor da consistência do que já é conhecido e do que nos parece seguro. O perfeccionismo pode ser óbvio ou bastante sutil. Às vezes é difícil identificá-lo porque ele não afeta todas as áreas de sua vida. É possível que o perfeccionismo esteja causando problemas em algumas áreas de sua vida, mas não em outras. Essa é uma expectativa autoimposta de que você será perfeito. Você cria padrões irrealisticamente altos para si mesmo que não podem ser alcançados. Você é orientado e motivado por metas em resposta a padrões irrealisticamente altos. Você é altamente autocrítico. Você percebe todas as falhas e erros, fica ruminando sobre eles e se culpa por eles. Você tem expectativas irrealistas em relação aos outros. Você espera a perfeição dos outros e quando eles não conseguem atingi-la, você é crítico e facilmente encontra falhas ou atribui culpa. Você é altamente crítico em relação aos outros e frequentemente se sente desapontado e irritado porque os outros não estão correspondendo às suas expectativas. Você acredita que os outros têm um nível anormalmente alto de expectativas impossíveis de serem atendidas? O perfeccionismo pode afetar qualquer uma das áreas ou todas elas. Você trabalha sem parar e espera obter conquistas profissionais como ganhar promoções, conquistar as maiores contas, ser o melhor vendedor e ter sucesso financeiro. Em relação à paz, você espera que você e seu cônjuge ou seu parceiro sejam pais perfeitos e exige perfeição de seus filhos. Você quer que pareça que ser pai ou mãe é sempre divertido e fácil e que seus filhos são bem-sucedidos em tudo o que fazem. Você é altamente crítico e preocupado com sua aparência e com o fato de ser julgado com base em sua aparência e nunca se sente magro o suficiente ou autossuficiente, tonificado o suficiente ou atraente o suficiente.
esporte e condicionamento físico não são coisas que você pratica por diversão ou simplesmente para manter a forma. Você é um atleta determinado que espera se destacar em todas as atividades esportivas. Você compete de forma competitiva, elevando constantemente o nível e ultrapassando os limites da maioria das pessoas da mesma idade ou nível de condicionamento físico. Você espera que a sua casa e seu escritório estejam arrumados, limpos e organizados. Talvez você se considere uma pessoa com mania de arrumação e se sinta ansiosa e sobrecarregada quando as coisas estão desorganizadas, fora do lugar ou bagunçadas. Sua necessidade de ordem e limpeza pode ser tão convincente que você precisa limpar e arrumar seu ambiente físico antes de poder relaxar, participar de conversas significativas ou realizar outras tarefas. Você precisa que sua vida, sua família e seu eu pareçam perfeitos e brilhantes por fora para que todos possam ver como são maravilhosos. Você quer que sua casa pareça estar na capa de uma revista de decoração, que seus filhos se comprometam impecavelmente, que suas roupas sejam das mais novas grifes e que seu casamento ou relacionamento seja um romance perfeito com a sua alma gêmea. Os perfeccionistas tendem a ver as coisas como preto ou branco, ou seja, tudo ou nada, ou 8 ou 80. Eles definem a si mesmo e suas ações como absolutas. Se eu não for bem sucedido nisso, serei um fracassado. Não há meio termo para um perfeccionista. Claramente, ninguém quer ser o rótulo negativo que você está atribuindo a si mesmo. Fracassado, perdedor, gordo, estúpido, preguiçoso. Portanto, a única alternativa de acordo com essa forma de pensar é impor mais pressão e exigências mais altas e tornar-se intolerante com erros, imperfeições ou qualquer coisa que o impeça de ser o melhor em desempenho. Os perfeccionistas acreditam que, se não buscarem a perfeição, acabarão sendo medíocres. E a mediocridade realmente significa inferioridade para um perfeccionista. Os perfeccionistas enfatizam demais seus pontos fracos e subestimam seus pontos fortes. O perfeccionista tem mais facilidade em perceber erros ou falhas e mais dificuldade em perceber pontos fortes. Por exemplo, você pode considerar as 10 coisas que completou em sua lista de tarefas e só se concentrar e se repreender pela única coisa que ficou por fazer. Ou você pode fazer o mesmo com seu cônjuge, ou sua esposa, seu marido. Quando chega em casa, imediatamente percebe a louça na pia e os casacos das crianças espalhados pelo chão, mas não percebe que sua esposa alimentou as crianças, deu-lhe banho e colocou na cama. Bom, galera, vou ficando por aqui. Caso tenha dúvidas, deixam abaixo. Não se esqueça de pedir a ajuda de um profissional qualificado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!